Olá a todos, bem-vindos ao Spiritus et Animus. Lembra de se inscrever no canal, deixar sua curtida e o seu comentário. O vídeo que eu trouxe para vocês é do canal do YouTube do RI, The Royal Institution of Great Britain. Esta organização foi fundada no finalzinho do século XVIII e tem por objetivo difundir a educação e a ciência. A palestra que eu trouxe para vocês é do professor David Tong, um professor de física teórica da Universidade de Cambridge. Nesta palestra, ele fala sobre a teoria dos campos quânticos. Ele tem um jeito assim de cientista maluco e traz ideias inovadoras e em consonância com o que a ciência vem descobrindo sobre a origem do universo e sobre a nossa própria origem. Vocês vão se surpreender com essa palestra. Na descrição do vídeo tem um link para você acompanhar a palestra original, que é de 2016. Também na descrição do vídeo você pode clicar no link para colaborar com o canal e assim me ajudar a continuar trazendo todo esse conhecimento. Então, lembra de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário e a sua curtida e compartilhe. Até a próxima! Na noite de hoje eu gostaria de falar sobre uma das grandes questões da ciência, e é uma pergunta que remonta a pelo menos 2.500 anos aos gregos antigos, e é uma questão que foi discutida nesta sala muitas e muitas vezes nos últimos 200 anos, mas esta é uma questão relevante e acho importante revisitá-la, e a questão é simplesmente esta: do que somos feitos? Quais são os blocos de construção fundamentais da natureza que compõem tudo no universo, inclusive eu e você? Essa é a história que eu gostaria de contar. Então eu vou tentar dar a vocês uma visão geral do nosso entendimento atual. Também gostaria de tentar dar uma visão geral de para onde esperamos ir no futuro, do progresso que podemos esperar fazer nos próximos anos e décadas. E vamos cobrir bastante terreno nesta palestra. Eu tenho que avisar vocês agora, a gente vai discutir cada coisa do universo literalmente. Vamos falar, entre outras coisas, sobre o que está acontecendo no colisor de partículas mais poderoso do mundo. É uma máquina chamada Grande Colisor de Hadrons, ou LHC em inglês. Ele vai aparecer bastante nessa conversa, e é uma máquina que fica no subsolo de um lugar chamado CERN, perto de Genebra. Vamos falar também sobre experimentos nos últimos anos que olham para trás no tempo em direção ao Big Bang, que nos dão alguma compreensão sobre o que estava acontecendo nas primeiras frações de segundo depois que o próprio tempo começou a existir. E além de tudo isso, também quero dar a vocês uma noção sobre as ideias teóricas abstratas e até mesmo mostrar um pouco da matemática que fundamenta nossa compreensão atual do universo. Isso porque eu sou um físico teórico. O que eu faço é estudar as equações, tentar entender as equações que governam o mundo em que vivemos. Então eu gostaria de dar uma ideia para vocês do que se trata e em algum momento, atenção agora, em algum momento vou até mostrar uma equação. Sabe, existem cursos para esse tipo de apresentação, tem uma regra muito importante. Essa regra é: nunca mostre uma equação. Se mostrar equações, todo mundo fica apavorado, então vocês vão ficar apavorados. Então preparem-se. Ok? Bom, tem um jeito tradicional de começar palestras como esta, e a maneira tradicional é ser muito culto, falar sobre Demócrito e Lucrécio, que eles disseram há 2.500 anos, e as ideias que os antigos gregos tinham sobre os átomos. Mas, sabe, não quero começar assim. Fizemos muito progresso em 2.500 anos e, bom, tem maneiras mais interessantes de começar uma palestra científica. A primeira imagem moderna que temos a respeito do que o universo é feito, de tudo que somos feitos, é esta. Então, espero que seja familiar para a maioria de vocês aqui. Esta aqui é a tabela periódica dos elementos, certo? É uma das imagens mais icônicas de toda a ciência.
O que temos aqui são 120 elementos diferentes. Devo salientar que nada menos que 10 deles foram descobertos neste edifício e que constituem, ou pelo menos era o que se acreditava em meados de 1800, que era tudo o que existia na natureza. Então, tudo o que existe pode ser decomposto e você vai encontrar pelo menos um desses 120 elementos. Este é um dos grandes momentos da ciência, realmente um dos trunfos da ciência. E também, eu devo acrescentar, é a razão pela qual eu parei de estudar química na escola. Porque se você é um químico, isso é basicamente o melhor dos mundos. E sabe, honestamente, isso é uma bagunça. Tudo no universo é classificado em coisas à esquerda que explodem se você colocar na água e coisas na direita que, na verdade, falando sério, não fazem lá muita coisa. Tá tudo meio organizado nessa forma estranha, parece um pouco com a Austrália, tem uma grande queda na parte de cima, depois tem essas tiras de elementos que tem que colocar embaixo porque não tem espaço para elas no meio. Sabe, eu não sei vocês, mas se me pedissem para apresentar uma classificação de tudo no universo, isso não seria o que eu faria. Tem algum químico na plateia? Desculpe por vocês. Mas olha só, eu não estou sozinho nessa, não sou só eu que acho que essa é uma forma meio boba de organizar as coisas. A natureza pensa que essa é uma maneira meio tola de organizar. A gente sabe que isso não é o fundamental, não são os blocos de construção fundamentais. E a primeira pessoa a perceber que tem coisa mais profunda do que isso foi um físico de Cambridge chamado J.J. Thomson. No fim do século XIX, J.J. Thomson descobriu uma partícula que era menor que um átomo e que agora chamamos de elétron. E em 1897 ele anunciou isso nesta sala, na verdade nesta mesma série de palestras para uma plateia atônita. Eles estavam tão atônitos que pelo menos metade não acreditou no que ele disse. Teve um cientista muito distinto que disse para o J.J. Thomson que achava que a coisa toda era uma farsa, que ele devia estar brincando. Mas não era uma farsa, estes não são os elementos fundamentais da natureza. E 15 anos depois da descoberta de Thomson, seu sucessor em Cambridge, um homem chamado Ernest Rutherford, descobriu exatamente do que esses átomos são feitos. E esta é a imagem que Rutherford criou. Então, agora sabemos que cada um desses elementos consiste em um núcleo, que é minúsculo. A metáfora que o próprio Rutherford usou foi a de uma mosca no centro de uma catedral. E então, orbitando esse núcleo, em órbitas bastante esfumaçadas, estão os elétrons que preenchem muito esparsamente o resto do espaço. Então essa é uma foto, uma imagem desses átomos. Posteriormente aprendemos que nem o núcleo é uma partícula fundamental. O núcleo contém partículas menores que nós chamamos de prótons e nêutrons. E na década de 1970 aprendemos que os prótons e nêutrons também não são fundamentais. Dentro de cada próton e nêutron existem 3 partículas menores que chamamos de quarks. Existem 2 tipos diferentes de quarks. E naquela época, eu acho que os cientistas ficaram um pouco sem opções de nomes interessantes. Então, chamamos esses quarks de up quark e down quark. Sabe, não tem motivo para isso, não é tipo uma ponta para cima, o outro para baixo, nada disso. É o up quark e o down quark. O próton tem 2 up quarks e um down quark. E o nêutron tem 2 down quarks e um up quark. E até onde sabemos, esses são os elementos fundamentais de construção da natureza. Nunca descobrimos nada menor que o elétron, nunca descobrimos nada menor que os quarks. Então temos 3 partículas de que tudo no universo é feito. E isso é realmente muito surpreendente, sabe? Nós meio que aceitamos isso, aprendemos isso na escola, realmente não pensamos sobre isso profundamente. Tudo o que vemos no mundo, toda a diversidade, eu, você, tudo ao nosso redor é feito das mesmas 3 partículas arranjadas de maneira diferente e em padrões repetidos. E esta é uma percepção incrível de como o mundo é estruturado.
Então é o que temos. Temos um elétron e dois quarks. E sabe, esses não são os blocos fundamentais pensados pelos gregos e certamente não são os blocos pensados pelos vitorianos. Mas, quer saber, o espírito da coisa realmente não mudou. E o espírito é exatamente o que Demócrito disse há 2500 anos, que eles são tipo peças de Lego com as quais tudo no mundo é construído. Essas peças de Lego são partículas, e as partículas são o elétron e dois quarks. É uma imagem bonita, reconfortante, é o que ensinamos na escola, inclusive ensinamos isso aos alunos na universidade. Só que tem um problema com isso. O problema é que é mentira. É uma mentirinha que contamos aos nossos filhos porque não queremos expô-los à verdade difícil e horrível muito cedo. É mais fácil aprender se acreditar que essas partículas são os blocos de construção fundamentais do universo. Mas isso simplesmente não é verdade. As melhores teorias que temos na física não têm a partícula quark e as partículas quark como bases, a partícula elétron e as duas partículas quark. Na verdade, as melhores teorias que temos na física não se baseiam em partículas. As melhores teorias que temos nos dizem que os blocos de construção fundamentais da natureza não são partículas, mas algo muito mais nebuloso e abstrato. Os blocos fundamentais da natureza são substâncias semelhantes a fluidos que estão espalhadas por todo o universo e ondulam de maneiras estranhas e interessantes. Essa é a realidade fundamental em que vivemos. Bom, temos um nome para essas substâncias parecidas com fluidos. Chamamos de campos. Bom, esta é uma imagem de um campo, mas não é o tipo de campo que os físicos têm em mente. Este é um campo que um agricultor ou uma pessoa normal pensaria. Se você é um físico, a imagem de campo é muito diferente. Bom, vou dar a vocês a definição geral do que é um campo, então vamos ver alguns exemplos para que vocês se acostumem com a ideia. A definição de campo dos físicos é a seguinte: é algo que, como eu disse, está espalhado por todo o universo. É algo que assume um valor particular em cada ponto no espaço. E mais, esse valor pode mudar com o tempo. Então, uma boa imagem para ter na sua mente é a de um fluido que ondula e oscila por todo o universo. Agora, essa não é uma ideia nova, não é uma ideia que acabamos de ter, é uma ideia que remonta a quase 200 anos. E como tantas outras coisas na ciência, é uma ideia que se originou aqui nesta sala. Porque, como muitos de vocês sabem, esta é a casa de Michael Faraday. E Michael Faraday iniciou esta série de palestras em 1825. Ele deu mais de uma centena dessas palestras de sexta à noite, e a grande maioria delas foi sobre suas descobertas a respeito da eletricidade e do magnetismo. Então ele fez muitas coisas com eletricidade e magnetismo ao longo de muitas décadas e fazendo isso desenvolveu uma intuição de como os fenômenos elétricos e magnéticos funcionam. E essa intuição é o que hoje chamamos de campo eletromagnético. Então, o que ele imaginou foi que, entrelaçados por todo o espaço, estavam esses objetos invisíveis, chamados de campos eletromagnéticos. Bom, a gente aprende isso na escola e, de novo, isso parece uma coisa normal, porque aprendemos muito cedo e não... Bom, a gente não aprecia o quanto essa ideia é radical, essa ideia de Faraday. Eu quero dizer que é uma das ideias abstratas mais revolucionárias da história da ciência. A existência desses campos eletromagnéticos. Então, Bom, eu devia fazer uma demonstração agora. Eu não sou só um físico teórico, sou um físico muito teórico. É muito difícil para mim fazer qualquer tipo de experimento que funcione, mas eu vou mostrar uma coisa que todos vocês já viram. São ímãs.
Olha só, a gente brincava disso quando crianças ou quando estava na escola. Você pega os ímãs e vai aproximando, e à medida que eles se aproximam cada vez mais, a gente sente uma força que se acumula, que empurra, a pressão empurra esses dois ímãs. E não importa quantas vezes faça isso ou quantos diplomas tenha em física, parece mágica, não é? E todos sabem disso, a gente sente uma coisa estranha e especial com relação aos ímãs. Por isso Faraday foi genial. Mesmo que você não enxergue nada entre eles, não importando quão perto você chegue, o espaço entre esses ímãs parece vazio. No entanto, ele afirmou, tem algo real ali. Tem algo real e físico, mas invisível, responsável por um tipo de acumulação de força. Ele chamou isso de linhas de força, agora chamamos de campo magnético. Bom, aqui temos uma foto de Michael Faraday. Esta é uma foto de Michael Faraday palestrando aqui mesmo, atrás dessa mesa. Este aqui é um desenho de um dos trabalhos de Michael Faraday. Olha, me falaram isso hoje mais cedo. Lá fora tem um tapete. O tapete tem esse padrão, esta imagem repetida várias vezes. E aqui está uma das experiências mais famosas que Michael Faraday fez aqui nesta sala. Eu vou explicar exatamente o que ele fez. Aqui à direita, uma pequena bobina e tem essa mão sobre ela. Esta é uma bateria que transmite uma corrente em torno desta bobina e, ao fazê-lo, um campo magnético é induzido aqui. É o que chamamos de solenoide. Então Faraday fez o seguinte, ele moveu esta bobina A através da grande bobina B assim. E algo milagroso aconteceu. Quando você faz isso, há um campo magnético em movimento. A grande descoberta de Faraday foi a indução. Isso dá origem a uma corrente em B, que então, nesta extremidade da mesa, faz uma agulha oscilar assim. E isso é muito simples, você move um campo magnético e isso dá origem a uma corrente que faz uma agulha oscilar do outro lado da mesa. Isso surpreendeu o público do século XIX. Porque você faz uma coisa e afetou a agulha do outro lado da mesa, mas sem tocar na agulha. Foi fantástico, você poderia fazer algo, se mover, sem nunca chegar perto, sem nunca tocar. Hoje em dia é muito comum, você pode fazer o mesmo experimento, pega o seu celular, aperta algumas teclas. Você pode ligar para alguém do outro lado do planeta em segundos, o princípio é o mesmo, mas esta foi a primeira vez que foi demonstrado que o campo é real. Você pode se comunicar usando o campo, pode afetar coisas distantes usando o campo sem contato físico. Bom, então este é o legado de Michael Faraday. Não há somente partículas no mundo, existem objetos um pouco mais sutis, que são chamados de campos, que estão espalhados por todo o espaço. A propósito, se querem mesmo reconhecer o gênio de Michael Faraday, ele deu esta palestra em 1846. Ele deu muitas palestras nesse ano, mas uma em particular ele terminou 20 minutos antes. Deve ter ficado sem assunto, então discorreu sobre algumas especulações por 20 minutos. E Faraday sugeriu que esses campos invisíveis, elétricos e magnéticos que ele postulou, eram literalmente a única coisa que já tínhamos visto. Ele sugeriu que são ondulações do campo eletromagnético, que é o que chamamos de luz. Então demorou 50 anos para pessoas como Maxwell e Hertz confirmarem que é realmente disso que a luz é feita, mas foi o gênio de Faraday que pensou nisso, que havia ondas no campo eletromagnético e essas ondas são a luz que vemos ao nosso redor. Muito bem, então esse é o legado de Faraday. Mas acontece que essa ideia de campos era muito mais importante do que Faraday tinha imaginado e levou mais de 150 anos para percebermos a importância desses campos. Então, nesses 150 anos, houve uma pequena revolução na ciência. Na década de 1920, percebemos que o mundo é muito diferente daquele senso comum que Newton e Galileu nos transmitiram séculos antes. Então, na década de 1920, pessoas como Heisenberg e Schrödinger perceberam que nas escalas menores, nas escalas microscópicas,
O mundo é muito mais misterioso e contraintuitivo do que jamais imaginamos. Esta, é claro, é a teoria que agora conhecemos como mecânica quântica. Então, há muito que eu poderia dizer sobre a mecânica quântica. Deixa eu contar uma piada, uma das piadas da mecânica quântica. A piada é que a energia não é contínua. A energia no mundo é sempre empacotada em alguma pequena porção. E esse é o significado de quantum. Quantum quer dizer porção ou parte. Então a diversão começa quando você tenta pegar as ideias da mecânica quântica, que dizem que as coisas devem ser descontínuas, e tenta combiná-las com as ideias dos campos de Faraday, que são objetos contínuos e suaves que estão ondulando e oscilando no espaço. Então a ideia de tentar combinar essas duas teorias é o que chamamos de teoria quântica de campos. E aqui está a implicação da teoria quântica de campos. A primeira implicação é o que acontece com o campo eletromagnético. Faraday nos ensinou, e depois Maxwell, que as ondas do campo eletromagnético são o que chamamos de luz. Mas quando você aplica a mecânica quântica a isso, descobre que essas ondas de luz não são tão suaves e contínuas quanto pareciam. Então, se observar atentamente as ondas de luz, verá que elas são feitas de partículas. São partículas pequenas de luz e são partículas que chamamos de fótons, certo? A magia dessa ideia é que esse mesmo princípio se aplica a todas as outras partículas existentes no universo. Então, está espalhado por toda esta sala algo que chamamos de campo de elétrons. É como um fluido que preenche esta sala e de fato preenche todo o universo. E as ondulações desse fluido de elétrons, as ondulações das ondas deste fluido, ficam amarradas em pequenos feixes de energia pelas regras da mecânica quântica. E esses feixes de energia são o que chamamos de partícula, o elétron. Certo? Os elétrons do seu corpo não são partículas fundamentais. Todos os elétrons que existem no seu corpo são ondas do mesmo campo subjacente. E estamos todos conectados uns aos outros. Assim como todas as ondas do oceano pertencem ao mesmo oceano subjacente, os elétrons do seu corpo são ondulações do mesmo campo que os elétrons do meu corpo. Tá bom? Mas tem mais coisa. Nesta sala também tem dois campos de quarks. E as ondulações desses dois campos de quark dão origem ao que chamamos de up quark e down quark. E o mesmo é verdade para qualquer outro tipo de partícula no universo. Há campos na base de tudo. E o que pensamos como partículas não são realmente partículas, são ondas desses campos amarrados em pequenos feixes de energia. Certo? Este é o legado de Faraday. Foi aqui que a visão de campos de Faraday nos trouxe. Não há partículas no mundo. Os blocos de construção fundamentais básicos do nosso universo são essas substâncias semelhantes a fluidos que chamamos de campos. Certo. Muito bem. Então, o que eu quero fazer no resto desta palestra é dizer para onde esta visão nos leva. Quero falar sobre o que significa não sermos feitos de partículas, somos feitos de campos. E quero dizer o que podemos fazer com isso e como podemos entender melhor o universo ao nosso redor. Tudo bem? Bom, a primeira coisa é a seguinte. Pegue uma caixa e tire cada coisa que existe dessa caixa. Tire todas as partículas da caixa, todos os átomos da caixa. O que resta é vácuo puro. E é assim que o vácuo se parece. Então, o que estamos vendo aqui é uma simulação feita em computador, usando nossa melhor teoria da física de algo chamado modelo padrão, que apresentarei mais tarde. Mas é uma simulação de computador de absolutamente nada. Este é um espaço vazio. Literalmente espaço vazio sem nada nele. Esta é a coisa mais simples que poderiam imaginar no universo. E, como podem ver, é um lugar interessante para se estar, um espaço vazio. Não é nem um pouco chato. O que estão vendo aqui é que mesmo quando as partículas são retiradas, o campo ainda existe. O campo está aí.
Mas além disso, o campo segue as regras da mecânica quântica, e há um princípio na mecânica quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que você não pode ficar parado, e o campo tem que obedecer a isso. E mesmo quando não há mais nada lá, o campo está constantemente borbulhando e flutuando de uma maneira que na verdade, muito complicada. Essas coisas são o que chamamos de flutuações quânticas do vácuo. Mas é assim que o nada se parece da perspectiva de nossas teorias atuais da física. Vale dizer que esta é uma simulação de computador. Parece meio que um desenho animado, mas é uma simulação bastante poderosa e levou muito tempo para ser feita. E isto não é só teoria. As flutuações quânticas que existem no vácuo são coisas que podemos medir. É chamado efeito Casimir. O efeito Casimir é uma força entre duas placas de metal que se juntam basicamente porque há mais dessas coisas do lado de fora do que do lado de dentro. E sabe, isto é real. Essas são coisas que podemos medir, se comportam como prevíamos em nossas teorias. Bom, isto é o nada. E agora chegamos ao ponto mais matemático da nossa conversa, porque há um desafio nisso. Esta é a coisa mais simples que podemos imaginar em todo o universo. E é complicada. Surpreendentemente complicada. Não tem nada mais simples que isso, sabe? Se você quiser entender não nada, mas uma única partícula, bom, isso é muito mais complicado. E se quiser entender 10 elevado a 23 partículas fazendo algo interessante, é muito, muito mais complicado do que isso. Então tem um problema em... bom, esse é o meu problema, não o de vocês, em abordar essa descrição fundamental do universo. Ela é muito difícil. A matemática que usamos para descrever campos quânticos, para descrever tudo do que somos feitos em termos de campos quânticos, é muito mais difícil do que a matemática que surge em qualquer outra área da física ou da ciência. É realmente difícil. Deixa eu colocar isso em perspectiva. Tem uma lista de 6 problemas em aberto na matemática, considerados os 6 mais difíceis da matemática. Eram 7, mas um russo maluco resolveu um deles, então restam 6. Você ganha $1 milhão se conseguir resolver qualquer um desses problemas. Se conhece um pouco de matemática, são coisas como a hipótese de Riemann, ou P versus MP. São tipo os problemas mais difíceis. Este é um dos 6 problemas. Você ganha $1 milhão se puder entender isso. E isso não quer dizer que você pode construir um grande computador e só demonstrar que eles existem. Significa, será que chegaremos a um princípio fundamental dos padrões que surgem nessas flutuações quânticas ao resolver essas equações? Sabe, esse problema é muito difícil. É o tipo de trabalho que eu faço e eu não conheço mais ninguém que esteja realmente trabalhando nisso. Nem sabemos como começar a entender esse tipo de ideia na teoria quântica de campos. Bom, depois eu vou retornar a esse assunto da dificuldade da matemática envolvida aqui. Eu gostaria de fazer um pequeno parênteses para dar uma ideia sobre o que podemos e o que não podemos fazer matematicamente e dizer em que pé estamos na compreensão das chamadas teorias de campos quânticos que fundamentam nosso universo. Bom, existem casos em que entendemos muito bem o que está acontecendo com os campos quânticos. Isso acontece basicamente quando as flutuações são calmas e mansas, quando não são muito fortes como essas daqui, mas quando estão mais calmos, quando o vácuo é mais parecido com um lago tranquilo do que com uma tempestade. Nesses casos, realmente acreditamos que entendemos o que estamos fazendo, e para ilustrar vou dar este exemplo. Bom, esse número G é uma propriedade particular da partícula elétron. Deixa eu explicar o que significa. O elétron é uma partícula e acontece que o elétron gira. Seu movimento é parecido com o da Terra em sua órbita e tem um eixo de rotação. E podemos mudar o eixo dessa rotação. E fazemos isso usando um campo magnético assim. E na presença de um campo magnético, o elétron vai girar. O elétron não sai do lugar, mas gira.
Aí o eixo de rotação vai girar lentamente, assim, é o que se chama de precessão. E a velocidade com que esse eixo se movimenta é ditada por esse número aqui. Tudo bem? Bom, isso não é a coisa mais importante no quadro geral. No entanto, isso tem sido muito importante na história da física, porque esse é um número que se pode medir com muita precisão fazendo experimentos. E assim, esse número meio que atuou como um campo de testes para vermos quão bem entendemos as teorias que fundamentam a natureza, inclusive a teoria dos campos quânticos. Deixa eu mostrar o que estão vendo aqui. O primeiro número é o resultado de muitas décadas de experimentos meticulosos, medindo com muita precisão essa característica do elétron, é chamado de momento magnético. E o segundo número é o resultado de muitas décadas de cálculos torturantes à mão, tentando prever a partir dos princípios fundamentais da teoria de campos quânticos qual deveria ser o momento magnético dos elétrons. E como podem ver, é simplesmente espetacular e não há nada parecido com isso na ciência, com uma correspondência entre o cálculo teórico e as medidas experimentais, sabe? Eu acho que são 12 ou 13 números de aproximação, é realmente surpreendente. Em qualquer outra área da ciência você pularia de alegria se acertasse os 2 primeiros números. Na economia não chega nem perto disso. Mas é aqui que estamos, na física de partículas, quando realmente entendemos o que estamos fazendo. É muito melhor do que em qualquer outra área da ciência. 12 casas decimais. Mas é claro, eu mostrei isso porque é o nosso melhor resultado. Tem outros resultados que não chegam nem perto. E a dificuldade aparece quando as flutuações do vácuo quântico começam a ficar mais selvagens e fortes. Deixa eu dar um exemplo. Deveria ser possível para nós calcular a massa do próton sem sombra de dúvida. Nós temos as equações, deveria estar tudo certo, a gente só precisa trabalhar duro e calcular qual é a massa do próton. Estamos tentando fazer isso há cerca de 40 anos. Podemos calcular com uma precisão de mais ou menos 3%. Isso não é tão ruim, estamos 3% lá, mas devíamos fazer muito melhor, devíamos ter esse nível de precisão. E o motivo é simples, temos a equação certa, quase certeza que estamos resolvendo a equação certa, mas não somos inteligentes o bastante. São 40 anos, os computadores mais poderosos do mundo, muitas pessoas inteligentes, mas ainda não resolvemos. Muito bem, eu nem vou comentar outros casos porque não estamos nem perto de começar. Há situações em que, por motivos diferentes, não podemos usar computadores e nós simplesmente não temos ideia do que estamos fazendo, então é uma situação estranha. Nós temos essas teorias da física, são as melhores teorias que já desenvolvemos, como podem ver aqui, mas ao mesmo tempo também são as teorias que menos entendemos e para ir em frente, meio que temos esse equilíbrio esquisito entre aumentar nossa compreensão teórica e descobrir como aplicar isso aos experimentos que estamos fazendo. E, novamente, é um tema ao qual voltarei no final da palestra. Certo, até agora falei genericamente sobre daquilo que somos feitos e agora esta é a piada para a metade da palestra. Vocês todos são feitos de campos quânticos e eu não os entendo. Pelo menos eu não entendo tão bem quanto acho que deveria. Então agora serei bem mais específico, vou dizer exatamente de que são feitos os campos quânticos. Na verdade, vou dizer quais campos quânticos existem no universo, e a boa notícia é que não há muitos deles, então vou mostrar a vocês todos eles. Bom, começamos com a tabela periódica. Esta é a nova tabela periódica. E é muito mais simples, é muito mais legal. Temos as 3 partículas de que somos feitos, o elétron e os 2 quarks, o up quark e o down quark. E como já enfatizei, as partículas não são fundamentais. O fundamental é o campo que as sustenta.
Mas acontece que tem uma quarta partícula da qual eu não falei até agora, é o neutrino. Não é importante na nossa constituição, mas é importante em outras partes do universo. Os neutrinos estão em todo lugar. Não podemos perceber, mas desde que comecei a palestra, tipo 10 elevado à 14ª potência deles fluíram através de todos nós, vindos tanto de cima do espaço sideral quanto de baixo, porque eles fluem por toda a Terra e depois eles continuam. Não são muito sociáveis, eles não interagem. Então, é disso que tudo é feito. Estas são as 4 partículas que formam a base do nosso universo. Mas aí, algo muito estranho aconteceu. Por um motivo ainda desconhecido, a natureza escolheu pegar essas 4 partículas e reproduzi-las 2 vezes. Então, esta é realmente a lista de todos os campos que compõem as partículas em nosso universo. Bem, o que estamos vendo aqui? Este é o elétron. Acontece que existem 2 outras partículas que se comportam exatamente do mesmo jeito que o elétron, porém são mais pesadas. São elas o muon, cuja massa é mais ou menos 200 vezes maior que o elétron, e a partícula tal, que é 3.000 vezes mais pesada que o elétron. Por que existem? Não sabemos, é um dos mistérios do universo. Também temos mais 2 neutrinos, então no total são 3 neutrinos. E os 2 quarks que conhecemos estão acompanhados por outros 4 que chamamos de Strange Quark e Charmed Quark. E nesta altura do campeonato acabou a criatividade dos nomes. Chamamos estes aqui de Bottom Quark e Top Quark. Certo? Deixa eu dizer, indo por aqui, entendemos as coisas muito bem, entendemos porque eles vêm num grupo de 4, entendemos porque têm as propriedades que têm. Se formos por aqui, não entendemos nada. Não sabemos porque há 3 desses em vez de 2 ou 17. Isso é um mistério. Mas isso é tudo no universo, tudo do que você é feito são desses 3 ali de cima. Só quando as coisas ficam exóticas, como nos colisores de partículas, precisamos dos aqui de baixo. Mas cada coisa que já vimos pode ser feita dessas 12 partículas, 12 campos. Esses 12 campos interagem entre si e interagem por meio de 4 forças diferentes. 2 são muito familiares, são a força da gravidade e a força do eletromagnetismo, mas há também 2 outras forças que atuam só nas pequenas escalas de um núcleo. Então, existe a chamada força nuclear forte que mantém os quarks juntos dentro de prótons e nêutrons. E temos a força nuclear fraca, que é responsável pelo decaimento radioativo e, entre outras coisas, por fazer o Sol brilhar. Certo? Então, cada uma dessas forças está associada a um campo. Faraday nos ensinou sobre o campo eletromagnético, mas há um campo associado a isso que é chamado campo de gluons e um campo associado a isso que é chamado de campo de bósons W e Z. Há também um campo associado à gravidade. E este foi realmente o grande insight de Einstein sobre o mundo. O campo associado à gravidade acaba por ser o próprio espaço-tempo. Então, se você nunca ouviu isso antes, essa foi a introdução mais curta do mundo à relatividade geral. E não vou falar mais nada sobre isso, vou deixar que descubram por si mesmos. Certo, então este é o universo em que vivemos. Existem 12 campos que formam a matéria, vou chamar de campo de matéria, e 4 outros campos que são as forças. E o mundo em que vivemos é essa combinação de 16 campos, todos interagindo juntos de maneiras interessantes. Vocês deveriam pensar o universo desse jeito, está cheio desses campos, substâncias semelhantes a fluidos. 12 de matéria, 4 forças. Um dos campos de matéria, por exemplo, começa a oscilar e ondular. Digamos que o campo de elétrons começa a oscilar para cima e para baixo porque tem elétrons lá. Isso vai dar início a um dos outros campos, por exemplo, ao campo eletromagnético, que por sua vez também vai oscilar e ondular, vai ter luz que é emitida, então isso vai oscilar um pouco. Em algum momento começará a interagir com o campo de quarks, que por sua vez vai oscilar e ondular. Aí a imagem que temos é essa dança harmoniosa entre todos esses campos, entrelaçando-se, oscilando, movendo-se de um lado para o outro. E essa é a imagem que temos das leis fundamentais da física. Temos uma teoria por trás de tudo isso.
Para simplificar, isso é o auge da ciência. É a maior teoria que já criamos. Demos a ele o nome mais idiota que você pode imaginar. O chamamos de modelo padrão. Quando ouvimos modelo padrão parece algo bem chato. Deveria se chamar a maior teoria da história da civilização humana, certo? É disso que estamos falando. Muito bem, então isso é tudo, só que não. Na verdade, deixei um campo de fora. Tem outra coisinha que sabemos que se tornou muito famosa nos últimos anos. Foi sugerido pela primeira vez na década de 1960 por um físico escocês chamado Peter Higgs. E na década de 1970 tornou-se parte da maneira como pensávamos sobre o universo. Mas por muito tempo não tivemos evidências diretas de que existia, e essas evidências experimentais significam que, ao fazer essa ondulação do campo de Higgs, vemos uma partícula associada a ele, e isso mudou. Isso mudou há 4 anos no LHC. Estes são os 2 experimentos do LHC que o encontraram, grandes como catedrais e cheios de equipamentos eletrônicos. São coisas surpreendentes. Este é o Atlas, este é o CMS. A partícula de Higgs não dura muito, cerca de 10 a menos 22 segundos. Então não dá para tirar uma foto e colocar no Instagram. É um pouco mais sutil. Estes são os dados. E esse pequeno ponto aqui é como sabemos que a partícula de Higgs existiu. Esta é uma foto de Peter Higgs sendo encontrado. Então, este foi o bloco de construção final, sabe? Foi importante, foi muito importante por 2 motivos. O primeiro é que isso é responsável pelo que chamamos de massa no universo. Então, as propriedades de todas as partículas, coisas como carga elétrica e massa, são realmente uma afirmação sobre como seus campos interagem com outros campos. Então, a propriedade que chamamos de carga elétrica de um elétron é uma afirmação sobre como o campo de elétrons interage com o campo eletromagnético. E a propriedade de sua massa é a afirmação sobre como ela interage com o campo de Higgs. Então, entender isso era realmente necessário para entender o significado da massa no universo. Foi muito importante. A outra razão importante é que esta foi a peça final do quebra-cabeça. A teoria do modelo padrão vem desde a década de 1970. Esta era a última coisa que precisávamos descobrir para confirmar esta teoria. E o surpreendente é que esta partícula foi prevista na década de 1960. Esperamos por 50 anos. E finalmente o criamos no CERN. Ele se comporta exatamente da maneira como pensamos, absolutamente como prevíamos usando essas teorias. Muito bem. Agora é a parte assustadora da conversa. Eu tenho falado sobre essa teoria e ando para lá e para cá, acenando as mãos, fingindo que sou um campo. Deixa eu dizer o que a teoria realmente é. Deixa eu mostrar o que fazemos. Esta é a equação para o modelo padrão da física. Não espero que entendam, até porque tem partes desta equação que ninguém no planeta entende. Mas mesmo assim quero mostrar a vocês pelo seguinte: esta equação prevê corretamente o resultado de cada experimento que já fizemos na história da ciência. Temos tudo contido nesta equação. Este é realmente o auge da abordagem reducionista da ciência. Está tudo aqui. Então vou admitir, não é a equação mais simples do mundo, mas também não é a mais complicada. Você pode colocá-la numa camiseta se quiser. Na verdade, se você for ao CERN, pode comprar uma camiseta com essa equação. Deixa eu dar uma ideia do que estamos vendo. O primeiro termo aqui foi escrito por Albert Einstein e descreve a gravidade. O que isso significa é que se você puder resolver esta pequena parte da equação, apenas este R aqui, você pode, por exemplo, prever a rapidez com que uma maçã cai de uma árvore ou o fato de que as órbitas dos planetas ao redor do Sol formam elipses. Ou você pode prever o que acontece quando 2 enormes buracos negros colidem entre si e formam um novo buraco negro, enviando ondas gravitacionais pelo universo. De fato, pode prever como todo o universo se expande. Tudo isso vem da resolução desta pequena parte da equação.
O próximo termo da equação foi escrito por James Clerk Maxwell e diz tudo sobre eletromagnetismo. Então, todos os experimentos que Faraday passou a vida inteira fazendo neste prédio, na verdade todos os experimentos ao longo de séculos, de Coulomb a Faraday, de Hertz aos lasers modernos, estão nesta parte da equação. Então, tem um certo poder nestas equações. Esta equação é sobre a força nuclear forte, aqui a força nuclear fraca. Esta aqui foi escrita pela primeira vez por um físico britânico chamado Paul Dirac e ela descreve a matéria, descreve as 12 partículas que compõem a matéria. Surpreendentemente, cada uma delas obedece exatamente a mesma equação. Aqui as equações de Peter Higgs, e esta é uma equação que diz como a matéria interage com a partícula de Higgs. Está tudo aqui, é realmente uma conquista surpreendente, porém é nosso limite de conhecimento. Nunca fizemos um experimento que não pudesse ser explicado por esta equação e nunca encontramos nada que não funcionasse aqui. Então é a melhor coisa que temos no momento. Certo, é o melhor que temos no momento. No entanto, queremos fazer melhor, porque sabemos com certeza que há coisas por aí que não são explicadas por isso. E sabemos disso, porque embora isso explique todos os experimentos que já fizemos aqui na Terra, quando nós olhamos para o céu, há coisas lá que ainda são um mistério. Bom, se olharmos para o espaço, existem, por exemplo, partículas invisíveis lá. Na verdade, tem muito mais partículas invisíveis do que visíveis. Chamamos isso de matéria escura. Não podemos ver, obviamente, porque são invisíveis, mas seus efeitos estão no modo como as galáxias giram ou como desviam a luz ao redor das galáxias. Estão lá, mas não sabemos o que são. Tem coisas mais misteriosas, por exemplo, a chamada energia escura que se espalha por todo o espaço é um tipo de campo que ainda não compreendemos, causando repulsão em tudo no universo. E tem mais, sabemos que logo nos primeiros segundos, antes disso, nas primeiras frações de segundo depois do Big Bang, o universo se expandiu muito rápido, é o que chamamos de inflação. Sabemos que aconteceu, mas não é explicado por essa equação que eu mostrei. Então, esse é o tipo de coisa que vamos ter que entender se queremos avançar e decidir quais são as próximas leis da física que vão além do modelo padrão. Eu poderia passar horas falando sobre qualquer parte aqui, vou apenas focar na última, vou falar um pouco mais sobre a inflação. Bom, o universo tem 13,8 bilhões de anos e entendemos muito bem, bom, não entendemos nada sobre o início, não entendemos o que iniciou tudo no momento t igual a zero, mas entendemos muito bem o que aconteceu depois que começou e sabemos em particular que nos primeiros 380 mil anos do universo ele foi preenchido por uma bola de fogo. E temos certeza disso porque vimos essa bola de fogo. Na verdade, tiramos uma fotografia. É chamada de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Mas um nome muito melhor para isso é a bola de fogo que encheu o universo quando era muito mais jovem. A bola de fogo esfria, sua luz está fluindo através do universo por 13,8 bilhões de anos. Mas podemos ver, podemos tirar essa foto e podemos entender muito bem o que estava acontecendo nesses primeiros momentos do universo. E como podem ver, parece mesmo uma bola de fogo, com partes vermelhas que são mais quentes, partes azuis mais frias. Ao estudar essa cintilação que aparece na imagem, temos muitas informações sobre o que estava acontecendo há 13,8 bilhões de anos atrás, quando o universo era um bebê. Uma das principais perguntas a fazer é: o que causou a cintilação na bola de fogo? E temos uma resposta para isso, que eu acho que é uma das coisas mais surpreendentes em toda a ciência. Acontece que, embora a bola de fogo tenha durado 380 mil anos, o que quer que tenha causado a cintilação não poderia ter durado todo esse tempo. O que quer que tenha causado a cintilação na bola de fogo realmente ocorreu nas primeiras frações de segundo depois do Big Bang. E aconteceu o seguinte. Bom, quando o universo era muito jovem,
E isso foi logo depois do Big Bang. Não havia partículas, mas havia campos quânticos, porque os campos quânticos estavam em todo lugar e havia essas flutuações de vácuo quântico. E o que aconteceu foi que o universo se expandiu muito rápido e pegou essas flutuações quânticas no ato. Assim, as flutuações quânticas se estenderam por todo o céu, onde ficaram congeladas. E são essas flutuações de vácuo aqui que são as ondulações que você vê na bola de fogo. E isso é surpreendente que as flutuações quânticas do vácuo estavam ocorrendo 10 a menos 30 segundos depois do Big Bang. Eram absolutamente microscópicos. E agora estamos vendo espalhados por todo o universo, espalhados por 20 bilhões de anos-luz no céu. É o que estamos vendo aqui. E ao fazer os cálculos, os resultados batem perfeitamente com o que vemos aqui. Então, este é outro dos grandes triunfos da teoria quântica de campos, mas deixa muitas dúvidas. A mais importante é qual campo estamos vendo aqui? Que campo é esse que está impresso na radiação de fundo? E a resposta é que não sabemos. O único dos campos de modelo padrão que tem chance de ser é o de Higgs, mas a maioria de nós não acha que é o de Higgs, talvez algo novo. Gostaríamos de, no futuro, conseguir uma imagem muito melhor da bola de fogo, quem sabe com a polarização da luz. E ao conseguir uma imagem disso, podemos entender muito melhor as propriedades desse campo que estava flutuando no início do universo. Muito bem, isso no futuro é uma das melhores esperanças que temos para ir além do modelo padrão e entender a nova física. Nestes 10 minutos finais, porém, gostaria de trazê-los de volta à Terra, tipo assim, temos muitos experimentos aqui na Terra em que estamos tentando fazer melhor, tentando também ir além do modelo padrão da física, além dessa equação, para entender o que há de novo. E há muitos deles, mas o mais proeminente é o que já mencionei, é o LHC. Então, o que aconteceu foi que o LHC descobriu o bóson de Higgs em 2012 e depois fechou por 2 anos. Teve um upgrade e no ano passado, em 2015, o LHC ligou novamente com o dobro da energia que tinha quando descobriu o Higgs. E o objetivo era duplo. Em primeiro lugar, entender melhor o Higgs, o que foi feito de forma fantástica. E em segundo lugar, descobrir uma nova física além do Higgs, além do modelo padrão. Então, antes de eu contar o que nós vimos, deixa eu contar algumas das ideias que tivemos, das nossas expectativas e esperanças daqui para frente. Aqui está a nossa equação favorita de novo. A ideia sempre foi a seguinte. Bom, se você fosse um cientista vitoriano e voltasse no tempo e olhasse a tabela periódica dos elementos, sim, há padrões ali que dão uma dica da estrutura que embasa tudo. Há números que se repetem e, se analisar bem, pode perceber que sim, tem algo mais profundo do que só esses elementos. Então, nossa esperança como teóricos é olhar para esta equação e ver se, quem sabe, conseguimos encontrar padrões na equação que possam sugerir algo mais profundo. E eles estão lá. Deixa eu dar um exemplo. Esta é a equação que descreve a força da eletricidade e do magnetismo. E é quase a mesma que as equações que descrevem a força forte e a força nuclear fraca. É o que vemos aqui. Eu só troquei a letra. É um pouco mais complicado do que isso, mas não muito mais. As 3 forças realmente parecem semelhantes. Então podemos perguntar, bom, talvez não existam 3 forças no universo, talvez essas 3 forças sejam na verdade uma força só, e ao pensar que existem 3 forças é porque olhamos para essa força sob perspectivas diferentes. Pode ser. Olha aqui outra coisa incrível. Estas são as equações para os 12 campos de matéria do universo, os neutrinos, os elétrons e os quarks. Cada um deles obedece exatamente à mesma equação. Obedecem à equação de Dirac. De novo, podemos perguntar, bom, talvez não existam 12 campos diferentes, talvez todos sejam o mesmo campo e a mesma partícula. Parecem diferentes porque observamos por perspectivas um pouco diferentes. Talvez.
Então, essas ideias que estou sugerindo são chamadas de unificação. A ideia de que as três forças estão realmente combinadas em uma é o que chamamos de grande unificação. E é muito fácil escrever uma teoria matemática na qual todas essas são apenas uma força que parecem ser três sob nossa perspectiva. Existem outras possibilidades, podemos dizer, bom, isto aqui é matéria, estas são forças, e as equações são diferentes, mas não são tão diferentes assim, porque em última análise são campos. Então, talvez haja uma maneira pela qual a matéria e as forças se relacionem entre si. Temos uma teoria para isso também, chama-se supersimetria, e é uma bela teoria, conceitualmente profunda e, sabe, tem cheiro de que pode estar certa. Por fim, você pode ser muito ousado e dizer, bom, não dá para combinar, posso jogar esses termos aqui fora e escrever uma única equação que explique tudo, gravidade, forças, partículas, o Higgs, tudo. Tem para todo gosto, se é isso que você quer, chama-se teoria das cordas. Então, temos a possibilidade de uma teoria que combine tudo isso em um conceito simples. E a questão daqui para frente, é claro, será que isso está certo? Para nós, teóricos, é fácil ter essas ideias, e essas ideias nos impulsionam há 30 anos ou mais, mas queremos saber se está certo. E como é que fazemos isso? Através de experimentos. Se quer saber se a teoria das cordas está certa, não temos como testá-la no momento. E para testar essas outras ideias, nós utilizamos o LHC. Construímos o LHC por dois motivos. Primeiro, para descobrir o Higgs, que deu certo. E segundo, para testar essas outras ideias e ver o que está além. Então, o LHC está funcionando. Funciona há 2 anos. Está funcionando, que é uma beleza. É uma máquina perfeita. 2 anos e isso é o que temos. Absolutamente nada. Não há nem sombra dessas ideias fantásticas e lindas que temos. E a questão daqui para frente é, o que vamos fazer sobre isso? Como progredir na compreensão da próxima camada da física quando o LHC não capta nada e nossas ideias simplesmente não parecem ser aquilo que a natureza é? Devo confessar, muitas vezes não tenho uma boa resposta para isso. A minha impressão é que a maior parte da minha comunidade está meio chocada com isso, e certamente não há consenso na comunidade, mas há 3 respostas que várias pessoas tiveram que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu acho que essas respostas são razoáveis até certo ponto. A primeira resposta para o LHC não encontrar nada é a seguinte, vocês jovens são muito pessimistas, nada nunca está bom, precisam de mais paciência, sabe como é, não encontramos nada no ano passado nem neste ano, mas no ano que vem vamos ver alguma coisa, caso contrário será no próximo ano. E geralmente são meus ilustres colegas mais velhos que dizem isso e quer saber, eles podem estar certos. Pode ser que no próximo ano o LHC descubra algo surpreendente e nos coloque no caminho para entender a próxima camada da realidade. Mas também é verdade que essas mesmas pessoas previam que já teriam descoberto alguma coisa. Também é verdade que isso não pode continuar por muito mais tempo. Se o LHC não encontrar algo, digamos, dentro de 2 anos, parece muito, muito improvável que encontre algo avançado. É possível, mas muito improvável. Eu espero do fundo do coração que o LHC descubra algo no próximo ano ou no ano seguinte, mas temos que nos preparar para o pior, talvez isso não aconteça. Muito bem, resposta número 2. Pessoas parecidas dão esta resposta, sabe? Todas as nossas teorias são muito bonitas, têm que estar certas e precisamos mesmo de uma máquina maior. Sabe, 10 vezes maior já resolve. De novo, eles podem estar certos. Não tem um bom argumento contra isso. A objeção óbvia é que uma máquina nova custa 10 bilhões de dólares. E não há muitos governos por aí com 10 bilhões de dólares sobrando para pesquisarmos essas ideias. Bom, tem a China.
E se essa máquina for construída, o governo chinês irá construir. Eu acho que seria muito atraente para eles se toda a comunidade de físicos de partículas e engenheiros que hoje estão baseados no CERN e em Genebra se mudassem para uma cidade um pouco ao norte de Pequim. Acho que veriam isso como um ganho político e econômico e é uma chance real de decidirem construir essa máquina. Se decidirem isso, vai levar uns 20 anos para ser construído. Então, vamos esperar um pouco mais. E tem uma terceira resposta, e a terceira resposta é meio que a minha resposta. Devo adiantar que é especulativa e provavelmente não é endossada pela maioria dos meus colegas. Realmente é só minha opinião pessoal neste momento. E esta é a minha opinião sobre isso. Esta aqui é a equação que sabemos estar correta. Essa é uma espécie de alicerce do nosso entendimento, mas embora a gente saiba que está certo, tem muita coisa nessa equação que não entendemos. Tem muita coisa para mim que ainda é misteriosa nessa equação. E embora nessa equação pareça haver sugestões de unificação, talvez sejam apenas pistas falsas. E talvez se trabalharmos mais para tentar entender melhor essa equação, vamos descobrir que existem outros padrões que emergem. Então minha resposta é, acho que talvez devêssemos voltar à estaca zero e começar a questionar alguns dos paradigmas que temos mantido nos últimos 30 anos. Então eu me sinto bastante energizado, na verdade, pela falta de resultados do LHC, sabe? Para mim é meio positivo que a gente esteja errado. É quando estamos errados que começamos a progredir. Então eu me sinto feliz com isso e acho que tem uma chance muito real de que possamos começar a pensar em ideias diferentes. Eu devo dizer que há dicas aqui. Para mim há dicas sobre padrões matemáticos que não exploramos, sobre conexões com outras áreas da ciência, como física da matéria condensada, que é a ciência de como os materiais funcionam, ou ciência da informação quântica, que é a tentativa de construir um computador quântico. Todos esses assuntos fantásticos têm novas ideias que de certa forma alimentam o tipo de perguntas que estamos fazendo aqui. Eu estou muito otimista de que, ao avançar, podemos progredir, talvez não na direção pensada há alguns anos, mas rumo a algo novo. Então, este é o final da minha palestra. A conclusão é que esta é a maior equação que nós já escrevemos. Mas espero que um dia possamos trazer algo melhor. Grato pela atenção. Não é disso que trata a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger tem algo a ver com uma função de onda suave como um campo. Essa propriedade surge quando resolvemos a equação de Schrödinger, então não está no âmago da natureza.